Atos 14, dos versículos 19 a 28. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem, por favor. Todos encontraram? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira os gentios à porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Senhor, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus soberano, o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para que nos ensine, para que nos guie, para que nos mostre como viver uma vida segundo a Tua vontade. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos resgatou das trevas e não nos deixou largados à mercê da nossa própria sorte. O Senhor nos deu o Espírito Santo, que nos guia, que nos convence da Tua verdade, e a Tua verdade é a palavra, é Cristo Jesus. Eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, tanto ao meu coração, quanto ao coração dos irmãos que aqui se encontram, que as palavras que saírem da minha boca, ó Pai, venham do Senhor, não sejam de mim, Pai, mas seja o Teu Santo Espírito falando através da minha vida, Pai. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Nos últimos dias nós falamos sobre a perseguição religiosa, sobre como nossos irmãos têm sofrido com a perseguição ao redor do mundo, sobre como muitos têm sido mortos e têm sofrido com outros tipos de perseguição também. Não só com a morte, eles têm sido excluídos de suas famílias, expulsos de seus países, entre várias outras coisas. Mas se nós formos pensar um pouco sobre isso, a perseguição ela não começou agora. É uma coisa que vem desde os tempos da Bíblia. E se a gente for pensar, vem desde o Antigo Testamento. Se a gente vai ler o livro de Esther, por exemplo, a gente vê o tio de Esther sendo perseguido porque ele não quis se prostrar diante dos reis, diante daquele povo ali. Ele só se prostrava diante do único Deus verdadeiro. A gente pode lembrar também de histórias famosas, como Daniel na cova dos leões, dos amigos dele na fornalha de fogo. Todos foram perseguidos porque decidiram não negar ao Deus vivo, não negar o Deus verdadeiro, decidiram obedecer à vontade do único que pode salvar as nossas vidas, do único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E nesse texto aqui, nós vemos Paulo, o que antes perseguia os cristãos, porque se nós voltarmos alguns capítulos aqui, nós estamos no capítulo 14, se nós voltarmos para o capítulo 8, nós vemos Paulo consentindo com a morte de Estevão. Quando Estevão vai ser apedrejado, quando Estevão está ali sendo apedrejado por aqueles judeus, Paulo, que se chamava, que estava ali como Saulo,
ele estava consentindo com a morte de Estevão. E depois da morte de Estevão, surgiu uma grande perseguição contra a igreja, e Paulo estava nesse grupo que perseguia os cristãos. Tanto que no capítulo 9, tem um versículo, o primeiro versículo do capítulo 9, fala que Paulo respirava ameaças e morte contra os cristãos, contra aqueles que eram do caminho. E é nesse mesmo capítulo em que acontece a conversão de Paulo, em que Jesus aparece para ele ali no meio dessa perseguição, que ele estava indo para perseguir mesmo, para prender e para espancar cristãos. E é ali que Jesus vai de encontro a ele e muda a vida de Paulo. E aí, quando a gente olha para esse texto aqui, nós vemos um cenário completamente oposto. Aquele que antes perseguia os cristãos, agora prega Jesus. Aquele que antes perseguiam, aqueles que seguiam, que eram do caminho, agora é do caminho. E aqui mostra que Paulo, ele é apedrejado pelos judeus e ele é dado como morto. Eles o apedrejam até acharem que ele está morto e vão embora. E o interessante é que Jesus já havia falado que Paulo ia sofrer. Porque quando Ananias tem a visão com o Senhor, o Senhor fala com Ananias, e Ananias fala, como assim? Esse Paulo é o que persegue os cristãos. Ele mandou carta para matar os cristãos, para perseguir, para acabar com aqueles que são do caminho. O Senhor quer que eu vá até ele. E aí Jesus, naquela visão, fala que ele ia mostrar para Paulo o quanto importava sofrer pelo nome de Cristo. E aí, no decorrer de toda a vida de Paulo, nós vemos isso. E nesse texto aqui, eu quero destacar 3 coisas que eu acho que Paulo entendeu e que nós, como cristãos, devemos entender sobre a vida cristã, sobre quem Cristo é, sobre Jesus e sobre como devemos viver a nossa vida. Todas elas se encontram no versículo 22, quando Paulo, depois de ter sido apedrejado, ele sai, ele vai para outra cidade, ele vai para Derbe, e o interessante é que ele foi dado por morto, significa que ele estava muito machucado, significa que os ferimentos dele não eram poucos, mas mesmo assim o texto segue dizendo que ele ia anunciando o evangelho. Mesmo tendo sido quase morto, quando ele foi para Derbe, ele anunciava o evangelho. E por onde ele passava, ele fazia isso. E aí, depois de anunciar o evangelho, eles voltam. Eles voltam para Listra, que está Paulo e Barnabé com ele. Eles voltam. Paulo volta para o lugar onde ele tinha sofrido a perseguição. Ele volta para o lugar onde ele tinha sido apedrejado e dado por morto, para fortalecer os discípulos que ele tinha feito ali, para fortalecer aqueles que tinham convertido ali. E a primeira coisa que me chama a atenção e que é uma coisa importante, que muitas vezes nós falhamos, é o que Paulo fala, que o texto aqui fala, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. A primeira coisa que eu quero destacar é isso. Nós, cristãos, precisamos permanecer firmes na fé. Esta é uma ênfase que não só Paulo dá. Paulo dá muita ênfase na questão disso, quando está falando com novos discípulos, a questão de permanecer firme na fé. Por quê? Porque quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, por momentos complicados, a nossa tendência é nos abater. A gente começa a ficar desanimado, nós começamos a ficar
tristes. Muitos de nós, às vezes, achamos que Deus se esqueceu de nós e vamos desanimando e acabamos, por fim, nos distanciando de Deus com isso. Mas nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Nós temos que permanecer. Jesus, ele admirou muito a fé de algumas pessoas. Se nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver Jesus se admirando com fé de pessoas. A gente pode citar o exemplo, por exemplo, do centurião. Quando o centurião fala para Jesus curar o criado dele, e Jesus fala que vai lá, o centurião fala: eu não sou digno que vá até minha casa. Com uma única palavra do Senhor, eu sei que o meu criado pode ficar curado. E Jesus elogiou essa fé. Jesus elogiou a fé de outras pessoas também, mas ele também repreendeu seus discípulos quanto à pequenez da fé deles. Então, isso nos mostra que a fé para o cristão é extremamente importante. Porque nós precisamos ter fé naquele que nos salvou, aquele que nos resgatou das trevas, aquele que nos prometeu tantas coisas. E mesmo nos momentos de aflição, de tribulação, de dificuldade, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas, são todas, inclusive as coisas ruins. Mesmo que nós não percebamos no momento, mesmo que nós não consigamos enxergar, o que é normal, porque nós estamos sofrendo, estamos preocupados, estamos ansiosos, mas aquilo coopera para o nosso bem de alguma forma. Chega um momento que a gente tem fé e acredita na palavra de Deus, e acredita que aquele que trabalha por aqueles que nele esperam está conosco, mesmo nos momentos de dificuldade. Os momentos de dificuldade se tornam mais fáceis de se passar por ele. Se tornam menos pesados, porque a gente lança o nosso peso sobre Cristo. Eu desafio os irmãos a estudarem um pouco sobre fé. Fé é extremamente importante. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. E é essa fé que nos permite passar por aflições com alegria. Foi o que permitiu Paulo, mesmo tendo sido quase morto ali, voltar e fortalecer os discípulos e continuar pregando Jesus para as pessoas. Outro ponto que eu quero destacar é que a tribulação, ela faz parte da vida do cristão. O verdadeiro cristão, ele vai passar por tribulação. Nós não podemos viver na ilusão de que quando nós nos convertermos e tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida vai ser um mar de rosas, porque não vai. Nós vamos passar. Jesus nunca falou que quando aceitássemos a Ele, teríamos o céu na terra. Jesus nunca falou isso. Ele nos avisou o contrário. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas apesar das aflições, era para nós termos bom ânimo, porque Ele, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que cuida de nós, que está conosco, já venceu o mundo. Ele já venceu a morte. E Ele venceu, Ele nos deu vida juntamente com Ele, com essa morte. Existe uma razão para nós passarmos por aflição. A Bíblia fala lá em João 15, versículos 18 e 19, fala o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por tribulações e nós vamos passar por perseguições também como cristãos.
Por quê? Porque nós não somos do mundo, nós não pertencemos a esse mundo. O que agrada o mundo não pode nos agradar como cristãos. O mundo que nos odeia, o mundo que nos rejeita, é o mesmo mundo que odeia e é o mesmo mundo que rejeita a Deus. O Deus que nós servimos. Me lembra do texto lá de Samuel, quando o povo de Israel pede um rei, porque todas as outras nações tinham rei, e Samuel vai conversar com Deus, e Deus fala para Samuel o seguinte: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando o meu governo sobre eles, não é a você. Então, quando o mundo nos rejeita, quando nós somos rejeitados, muitas vezes por amigos que não entendem que não podemos fazer as mesmas coisas que eles, ou várias outras situações que passamos, eles não estão rejeitando a nós, eles estão rejeitando o Deus que nós servimos. E foi Jesus mesmo quem disse que o servo não é maior que o Senhor dele. Se Jesus, quando esteve aqui, passou por dificuldades, passou por provações, passou por tentações, passou por perseguição também, quanto mais nós que somos discípulos dele, que procuramos viver uma vida conforme a vida vivida por ele. Então, se Jesus passou por isso, nós vamos passar também. E no Novo Testamento a gente vê aqui vários homens que foram perseguidos. A gente vê João Batista, a gente vê Paulo, a gente vê Pedro, a gente vê Tiago. Nós vemos muitos morrendo em nome do Senhor. Nós vemos que, apesar desses sofrimentos, apesar de todas essas tribulações, apesar de tudo que eles passavam, eles tinham alegria. Eles se alegravam em Cristo, mesmo passando por aflições, passando por perseguições. Nada os fazia desistir da causa de Cristo. Nada os fazia desistir de pregar o Evangelho. Nada os fazia desistir de Cristo Jesus. Eles continuavam ali firmes em Cristo. Isso porque eles tinham, a fé deles era firme em Cristo, porque eles sabiam que eles passariam por isso. Jesus já tinha falado que eles passariam. E outra coisa, que é o terceiro ponto que eu quero destacar. Eles sabiam que o que eles estavam sofrendo ali não era comparado à glória que eles iam viver na eternidade com Cristo. Então, além de sermos firmes na fé, além de termos a consciência de que nós, nesse mundo atual, aqui na Terra, nessa sociedade que nós vivemos, com todos os problemas, com toda essa crise, com todo o ódio contra os cristãos crescendo, nós precisamos entender que nós vamos passar por tribulações também. A nossa fé precisa estar firme em Cristo, sabendo que as dificuldades vão vir, mas que a nossa recompensa é maior do que a dificuldade que nós passamos aqui hoje. Paulo, eu acho muito interessante, eu acho muito incrível Paulo voltar para o lugar onde ele tinha sido apedrejado para fortalecer os discípulos, os convertidos, aqueles que se converteram ali. Eu acho muito interessante ele ter a coragem. Quase mataram ele ali e ele voltou para ensinar para aqueles discípulos que, apesar do que ele tinha sofrido, apesar do que tinham feito com ele, apesar do apedrejamento, apesar de todo o sofrimento que ele estava passando ali, ele tinha uma esperança maior, que era o reino dos céus. Porque ele fala que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. E se a gente for ler as cartas de Paulo, nós vamos ver essa esperança recorrente nele sempre. Ele sempre está citando, ele sempre está falando sobre
a vida com Cristo, sobre a glória de estar com Cristo na eternidade. E essa era uma esperança que ele tinha e uma esperança que nós devemos ter. Que mesmo passando por essas dificuldades aqui, mesmo passando pelas provações do dia a dia, que nos desanima, que nos fere muitas vezes, nós temos algo maior nos esperando. E vale a pena passar por tudo que passamos aqui, se isso um dia se reverter como uma coroa de glória para nós na eternidade. Só o fato de morarmos, estarmos com Cristo face a face todos os dias, é muito maior do que qualquer coisa que a gente vai passar aqui. Eu fico imaginando quando Estevão foi apedrejado, que ele olha para os céus e ele vê a glória de Deus. Ele vê Jesus à destra de Deus. Eu acho que isso deve ser incrível. Eu não consigo imaginar essa visão, eu não consigo imaginar o que é isso, que é olhar para os céus e ver Jesus à destra do Pai. E isso tem acontecido com muitos que têm passado por perseguições, que têm sofrido, mas isso nos incentiva, isso tem que nos incentivar, isso tem que nos incentivar a buscar mais desse Deus, a ter mais esperança nesse Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tribulação. E uma coisa extremamente importante que nós, igreja, devemos pensar é que o seguinte: Paulo, quando ele sofreu e ele tinha essa esperança e ele sabia que ele ia ter a glória futura, ia estar com Cristo, ele não deixava de pregar. Ele pregava Cristo por onde ele passava, inclusive depois que ele fortalece os irmãos, o texto continua dizendo que quando ele volta e ele vai para Antioquia, ele volta passando por cidades e ali também ele pregava o Evangelho. Por quê? Por essa esperança futura que ele tinha, essa certeza que ele tinha da vida com Cristo e que isso é melhor que qualquer coisa. Ele não conseguia guardar isso só para ele. Ele queria que outros conhecessem o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Salvador que ele um dia conheceu. Aquele que antes ele perseguia, aquele que antes ele matava os que o seguiam, agora ele é um dos maiores, é o maior missionário da Bíblia, é o que vai e que fala e que prega e que tem uma fé incrível. Eu acho a fé de Paulo incrível, porque ele, em 2 Coríntios, ele lista tudo o que ele sofreu. Ele faz uma lista dos açoites, das prisões, dos perigos no mar e várias outras coisas. E mesmo assim, ele se manteve firme na fé. Nós passamos por dificuldades. Quando o pastor chamou os irmãos à frente para orar, os que tinham pedidos especiais, vários irmãos vieram. Isso mostra que nós passamos sim por dificuldades, que nós temos as nossas lutas do dia a dia, mas nós temos também o Senhor que nos salvou, nós temos também o Deus que fez maravilhas, foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, foi Deus que lançou as pragas sobre o Egito, foi o Deus que fez parar o sol, que fez retroceder a sombra, o mesmo Deus que controla todas essas coisas, é o Deus que nós servimos hoje, e é o Deus que está conosco todos os dias. Jesus fala isso, Jesus fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos esse Deus conosco, nós temos quem nos socorre, nós temos quem nos serve de consolo. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse que nos mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então
eu incentivo os irmãos, eu exorto, eu falo aos irmãos, é uma coisa que Deus tem tratado muito no meu coração, é sobre isso, sobre ser firme na fé, ter firmeza em Cristo, ser firme na fé naquele que nos salvou, aquele que nos prometeu tantas coisas e que não mente, e que não se arrepende e que cumpre tudo o que prometeu. Nós precisamos ter a nossa fé firme nele, nós precisamos permanecer firmes nele. Nós precisamos ter também a consciência de que nós vamos sim passar por dificuldade, mas isso não é motivo de desânimo, muito pelo contrário. Isso é motivo para nós descansarmos mais em Deus, para nós nos apegarmos mais em Deus, para nós dependermos mais de Deus. E para nos alegrarmos naquele que nos livra e que nos protege e que resolve os nossos problemas todos no momento oportuno, no momento dele. E termos sempre a esperança de que, apesar de todo o sofrimento aqui, nós viveremos com Cristo. Um dia nós estaremos com Ele e a palavra de Deus diz, os sofrimentos do presente século não se comparam ao peso da glória que há de vir, que é quando nós estivermos na eternidade com Cristo. Deus tem trabalhado muito isso no meu coração, tem me exortado a permanecer nele, porque é assim que nós cristãos vamos conseguir viver nesse mundo, nessa sociedade, nesses dias, nos dias atuais, onde tudo de errado acontece, tudo de ruim acontece, é muita violência, é muita corrupção, é muita coisa ruim, mas Ele tem me incentivado a permanecer nele e entender que Ele está no controle de todas as coisas e que um dia eu estarei com Ele na glória e pretendo encontrar os irmãos lá, né, para conversarmos um pouco lá, porque é isso que é o objetivo final. O objetivo final é a glória de Deus, é que todos se prostrem, glorifiquem o nome dEle e que os seus vivam com Ele eternamente.